Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O aplicativo Randonautica utiliza coordenadas aleatórias geradas por um algoritmo baseado em princípios da física quântica e intencionalidade humana. Os desenvolvedores afirmam que, ao definir uma intenção antes de iniciar a busca, o usuário pode influenciar de alguma forma o resultado final, levando-o a locais que possam ter algum significado ou relevância para essa intenção. Essa ideia combina conceitos de física quântica, consciência e o poder da mente sobre a matéria, o que gerou um fascínio instantâneo em muitas pessoas interessadas em mistérios e no desconhecido. A premissa básica é simples: o usuário abre o aplicativo, define uma intenção mentalmente, e então é fornecido um conjunto de coordenadas que geralmente estão a uma curta distância de sua localização atual. A partir daí, ele deve ir até o local indicado e ver o que encontra. Muitas vezes, esses locais são áreas comuns, como parques, ruas residenciais ou áreas florestais, mas o apelo do Randonautica está na promessa de que algo incomum, ou até mesmo paranormal, pode ser descoberto. No início, a maioria dos usuários experimentava o aplicativo como uma forma de lazer, compartilhando suas descobertas em redes sociais como TikTok, YouTube e Twitter. Muitos relataram encontrar coisas interessantes ou estranhas que pareciam estar conectadas à intenção que haviam definido, como encontrar objetos, símbolos ou até pessoas que, de alguma forma, refletiam seus pensamentos. No entanto, conforme a popularidade do aplicativo crescia, começaram a surgir histórias cada vez mais perturbadoras. Um dos casos mais famosos e sinistros associados ao Randonautica ocorreu em Seattle, em junho de 2020. Um grupo de adolescentes, enquanto usava o aplicativo, foi levado a uma praia onde encontraram uma mala preta deixada na areia. Inicialmente, pensaram que poderia haver algo de valor dentro da mala, mas, ao abri-la, foram surpreendidos por um cheiro forte e nauseante. Quando abriram a mala, descobriram que ela continha restos humanos. A polícia foi chamada ao local, e a investigação posterior confirmou que os restos pertenciam a 2 pessoas que haviam sido assassinadas. O caso gerou uma grande cobertura da mídia e lançou uma sombra sinistra sobre o Randonautica, com muitos usuários questionando se o aplicativo realmente tinha algum tipo de conexão sobrenatural ou se tudo não passava de uma terrível coincidência. Além desse caso, muitos outros relatos estranhos surgiram de usuários que afirmavam ter sido levados a lugares assombrados, encontrado símbolos enigmáticos ou se deparado com situações perturbadoras que pareciam estar conectadas às suas intenções iniciais. Alguns usuários relataram sentir uma presença inquietante enquanto exploravam os locais sugeridos, e outros afirmaram que o aplicativo os levou repetidamente a locais que pareciam estar relacionados a temas como morte, perda ou desespero. A comunidade online em torno do Randonautica começou a debater a verdadeira natureza do aplicativo. Algumas teorias sugerem que ele poderia ser uma ferramenta para acessar dimensões alternativas ou realidades paralelas, onde as intenções dos usuários se manifestam de formas inesperadas. Outras teorias mais céticas argumentam que as experiências relatadas pelos usuários podem ser explicadas pelo viés de confirmação, ou seja, as pessoas interpretam as coincidências ou eventos incomuns de acordo com as intenções que definiram, reforçando a ideia de que o aplicativo tem poderes especiais. Os desenvolvedores do Randonautica afirmam que o aplicativo foi criado com a intenção de promover a exploração e a curiosidade, e que qualquer experiência perturbadora que as pessoas possam ter tido não foi intencional. Eles incentivam os usuários a abordarem o aplicativo com uma mentalidade positiva e a não usá-lo para explorar áreas potencialmente perigosas ou situações que possam causar desconforto ou medo.
No entanto, as histórias de experiências assustadoras continuam a circular, e a popularidade do Randonautica cresceu à medida que mais pessoas se interessaram em testar o aplicativo por si mesmas, muitas vezes na esperança de viver uma aventura ou descobrir algo misterioso. Isso levou a um aumento significativo de conteúdo relacionado ao Randonautica nas redes sociais, com vídeos de usuários documentando suas explorações e compartilhando o que encontraram. Entre os relatos mais comuns, estão aqueles em que os usuários encontram objetos aparentemente deixados de propósito, como bonecas, brinquedos quebrados, fotos antigas, ou até mesmo escritos enigmáticos em paredes e árvores. Alguns desses objetos são considerados perturbadores ou sinistros, levando os usuários a questionar se foram colocados ali por outras pessoas que também estavam usando o aplicativo, ou se de fato há algo mais sobrenatural em jogo. Há também muitos relatos de usuários que sentem que estão sendo seguidos ou observados enquanto realizam suas explorações, aumentando a sensação de paranoia e medo. Alguns acreditam que o aplicativo pode estar de alguma forma manipulando as circunstâncias para criar experiências assustadoras de propósito, enquanto outros acreditam que é simplesmente a combinação de coincidências e o ambiente desconhecido que leva a esses sentimentos. Outro aspecto interessante do Randonautica é a noção de que ele pode levar os usuários a confrontar aspectos de si mesmos ou de suas vidas que eles não haviam considerado antes. Algumas pessoas relatam que as experiências com o aplicativo as ajudaram a ter novas percepções ou a lidar com questões pessoais, sugerindo que o Randonautica pode ter um componente psicológico ou terapêutico, ainda que não intencional. Contudo, é inegável que as histórias mais assustadoras e perturbadoras são as que atraem mais atenção. A ideia de que um simples aplicativo de celular pode levá-lo a descobrir algo sombrio ou até perigoso é cativante, especialmente em uma era em que o entretenimento e o consumo de mídia estão cada vez mais ligados a experiências imersivas e interativas. Com o tempo, o Randonautica se tornou um fenômeno cultural, inspirando não apenas explorações na vida real, mas também uma série de histórias de ficção, lendas urbanas e até filmes de terror baseados na premissa de que explorar o desconhecido pode ter consequências inesperadas e assustadoras. Esses desenvolvimentos reforçaram o apelo do aplicativo, ao mesmo tempo em que aumentaram as preocupações sobre sua segurança e o bem-estar dos usuários. Os desenvolvedores do Randonautica, cientes do impacto que o aplicativo estava tendo, passaram a oferecer mais orientações sobre como usá-lo de maneira segura e responsável. Eles incentivam os usuários a evitar áreas perigosas, a não invadir propriedades privadas, e a sempre explorar em grupo, em vez de sozinhos, para garantir a segurança. Apesar dessas precauções, o apelo do desconhecido e a atração pelo mistério continuam a atrair novos usuários, muitos dos quais esperam viver uma experiência única ou descobrir algo verdadeiramente extraordinário. Patricia Campbell Ears, mais conhecida como Patty, tinha 19 anos na época de seu sequestro. Ela vivia uma vida relativamente tranquila como estudante universitária na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e estava noiva de Steven Ved, um jovem professor com quem ela compartilhava um apartamento. Apesar de sua ascendência privilegiada, Patty não era particularmente envolvida com a fortuna de sua família e vivia uma vida de classe média. No entanto, sua vida mudou drasticamente na noite de 4 de fevereiro de 1974. Naquela noite, membros do SLA invadiram o apartamento de Patty, agrediram Steven Ved e a sequestraram. O SLA era um pequeno grupo de guerrilha urbana que pregava a revolução violenta e era composto por cerca de uma dezena de militantes. O grupo era liderado por Donald de Freese, que se autodenominava o General Field Marshal Sink. O SLA havia ganhado notoriedade anteriormente por matar Marcus Foster, o superintendente de escolas de Oakland, em novembro de 1973, embora alegasse que Foster estava promovendo uma espécie de fascismo educacional. Patty Ears foi levada para um esconderijo secreto, onde foi mantida em um armário por vários dias, com as mãos amarradas e os olhos vendados. Durante esse período, ela foi submetida a uma intensa doutrinação política. Os membros do SLA tentaram convencer Patty das injustiças do sistema capitalista e da necessidade de uma revolução socialista. Eles a isolaram completamente do mundo exterior e a sujeitaram a abusos físicos e psicológicos, incluindo ameaças de morte. Eles a mantiveram em cativeiro por várias semanas, durante as quais Patty foi constantemente doutrinada com a ideologia do grupo.
O SLA inicialmente exigiu um resgate em comum, eles não pediram dinheiro em troca da libertação de Patty, mas sim que sua família distribuísse 70 milhões de dólares em alimentos para os pobres da Califórnia. A família Eas conseguiu doar cerca de 2 milhões de dólares em alimentos, mas o SLA considerou a quantia insuficiente. A essa altura, Patty já havia passado por uma transformação radical. Em 3 de abril de 1974, 2 meses após seu sequestro, Patty surpreendeu o mundo ao anunciar, em uma fita de áudio enviada ao rádio, que havia se juntado ao SLA de livre e espontânea vontade. Ela declarou que agora era Otânia, em homenagem a Tamara Bunke, uma revolucionária comunista que lutou ao lado de Che Guevara. A imagem de Patty Eas, a herdeira de uma das maiores fortunas dos Estados Unidos, se transformando em uma guerrilheira armada, chocou o país. Em 15 de abril de 1974, apenas 12 dias após sua declaração pública de lealdade ao SLA, Patty participou de um assalto a banco em São Francisco. As câmeras de segurança capturaram Patty armada com um rifle de assalto, ajudando os membros do SLA a roubar mais de 10 mil dólares. As imagens de Patty, agora Otânia, com uma boina e carregando uma arma, tornaram-se icônicas e serviram como um símbolo da radicalização política dos anos 1970. Após o assalto, Patty e os membros do SLA passaram a viver na clandestinidade, fugindo das autoridades enquanto continuavam a planejar atividades terroristas. Durante os meses seguintes, o SLA esteve envolvido em uma série de crimes, incluindo tentativas de assaltos e explosões de bombas, sempre com Patty ao seu lado. A polícia estava em alerta máximo, mas o grupo conseguiu evitar a captura por algum tempo, mudando-se constantemente entre diferentes esconderijos. Em 17 de maio de 1974, menos de um mês após o assalto a banco, 6 membros do SLA, incluindo Donald DeFriese, foram cercados pela polícia em uma casa em Los Angeles. O confronto terminou em um incêndio fatal, durante o qual todos os 6 membros morreram. No entanto, Patty Eas e outros membros do grupo não estavam presentes e conseguiram escapar da batida policial. A essa altura, Patty era uma das mulheres mais procuradas dos Estados Unidos, com seu rosto estampado em cartazes de procurada em todo o país. Durante os meses seguintes, Patty e os outros membros sobreviventes do SLA continuaram sua vida na clandestinidade, mudando constantemente de local para evitar a captura. Patty foi vista em várias cidades, e o público e a mídia estavam fascinados com sua transformação. Sua aparente lealdade ao SLA e sua participação ativa em crimes violentos levantaram questões complexas sobre seu estado mental e a extensão do controle que o grupo tinha sobre ela. Em setembro de 1975, após quase 19 meses de fuga, Patty Eas foi finalmente capturada pela polícia em um apartamento em São Francisco, junto com outros 2 membros do SLA. Ela foi presa e acusada de vários crimes, incluindo assalto à mão armada. No entanto, a questão de sua responsabilidade criminal não era simples. Seus advogados de defesa argumentaram que Patty havia sofrido lavagem cerebral e que havia agido sob coação e em estado de medo constante por sua vida. O julgamento de Patty Eas começou em janeiro de 1976 e rapidamente se tornou um dos julgamentos mais acompanhados da década. Sua defesa foi baseada na alegação de que ela havia sido uma vítima do SLA, sujeita a torturas físicas e mentais, e que sua participação nos crimes havia sido forçada. No entanto, o promotor argumentou que Patty havia se radicalizado voluntariamente e que ela teve várias oportunidades de fugir, mas escolheu permanecer com o SLA. Durante o julgamento, o testemunho de Patty foi detalhado e emocional. Ela descreveu como foi amarrada e vendada por dias após seu sequestro, como foi abusada fisicamente e como foi submetida a um bombardeio de propaganda política. No entanto, as evidências contra ela eram incriminadoras, incluindo as imagens de segurança do assalto ao banco e suas gravações de áudio nas quais declarava seu apoio ao SLA. Em 20 de março de 1976, Patty Eas foi considerada culpada de assalto à mão armada e condenada a 7 anos de prisão. A condenação de Patty Eas gerou um debate nacional sobre a natureza do sequestro e da lavagem cerebral. Muitos americanos ficaram divididos sobre se ela era uma vítima ou uma criminosa. Seu caso destacou as questões complexas de coerção, liberdade individual e responsabilidade criminal em circunstâncias extremas.
Em fevereiro de 1979, depois de cumprir 22 meses de sua sentença, a pena de Patty foi comutada pelo presidente Jimmy Carter, e ela foi libertada da prisão. Sua libertação foi amplamente apoiada pelo público, que considerava que ela já havia sofrido o suficiente. Após sua libertação, Patty Hearst tentou reconstruir sua vida longe dos holofotes. Em 1981, ela se casou com Bernard Shaw, um policial que trabalhou em sua equipe de segurança durante seu julgamento. O casal teve 2 filhas, e Patty manteve um perfil discreto nos anos seguintes. No entanto, sua história continuou a fascinar o público e inspirou inúmeros livros, filmes e documentários. O caso Patty Hearst é um exemplo fascinante de como uma pessoa pode ser transformada por circunstâncias extremas e de como questões de responsabilidade e culpa podem se tornar complexas em situações de violência e manipulação psicológica. Sua história permanece como um lembrete de que as fronteiras entre vítima e perpetrador nem sempre são claras, e que a mente humana é suscetível a influências profundas em momentos de trauma e desespero. O conflito em Uganda remonta à década de 1980, quando o país estava mergulhado em uma série de instabilidades políticas e militares. Após anos de guerras civis e golpes de Estado, Yoweri Museveni assumiu o poder em 1986, mas a ascensão de seu governo não trouxe a paz para todos os cantos do país. No norte de Uganda, especialmente entre o povo Acholi, surgiu uma forte resistência ao novo governo, liderada por diversos movimentos insurgentes. Um desses movimentos foi liderado por Alice Lakena, uma mulher que afirmava ser uma profetisa enviada por Deus para purificar Uganda. Lakena organizou um exército conhecido como o Holy Spirit Movement, que combinava elementos de cristianismo com crenças locais e práticas místicas. No entanto, seu movimento foi derrotado pelas forças de Museveni. Após a derrota de Lakena, um de seus seguidores, Joseph Kony, assumiu o manto da resistência no norte de Uganda, alegando ser o novo líder espiritual. Kony fundou o Exército de Resistência do Senhor, CLRA, um grupo que combinava retórica religiosa com brutalidade extrema. Sob a liderança de Kony, o LRA tornou-se notório por suas táticas de terror, que incluíam o sequestro em massa de crianças para servirem como soldados, carregadores e escravas sexuais. Kony alegava que estava lutando para estabelecer um governo teocrático em Uganda baseado nos 10 mandamentos, mas suas ações eram motivadas principalmente por um desejo de poder e controle. O LRA rapidamente se tornou um dos grupos mais temidos da África Central. Kony e seus comandantes orquestravam ataques a aldeias no norte de Uganda, onde sequestravam crianças, matavam adultos e saqueavam tudo o que encontravam. As crianças, algumas com apenas 6 ou 7 anos, eram arrancadas de suas famílias e forçadas a marchar para campos de treinamento escondidos na densa selva. Durante essas marchas, qualquer criança que tentasse escapar ou mostrasse sinais de fraqueza era brutalmente assassinada na frente dos outros sequestrados, como uma forma de instilar medo e submissão. Uma vez nos campos de treinamento, as crianças passavam por um processo brutal de desumanização. Elas eram forçadas a cometer atos de violência inimagináveis, muitas vezes sendo obrigadas a matar outras crianças ou mesmo membros de suas próprias famílias. Esse processo não apenas eliminava qualquer resistência, mas também destruía o senso de identidade e moralidade das crianças, transformando-as em instrumentos obedientes de guerra. As meninas, além de serem treinadas para lutar, eram frequentemente dadas como esposas ou para os comandantes do LRA, onde eram submetidas a repetidos abusos sexuais. As táticas do LRA foram projetadas para manter as crianças em estado de terror constante. Kony usava uma mistura de brutalidade e doutrinação religiosa para manter seu controle sobre os sequestrados. Ele afirmava ter poderes espirituais e frequentemente realizava rituais bizarros para incutir medo e obediência. Sob sua liderança, o LRA espalhou o caos por Uganda e por outros países da região, como Sudão do Sul, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. O impacto desse conflito nas comunidades do norte de Uganda foi devastador. Milhares de crianças foram sequestradas ao longo dos anos, e muitas nunca mais voltaram para casa. As que conseguiram escapar ou foram resgatadas enfrentaram um longo e difícil processo de reintegração. Essas crianças, muitas vezes profundamente traumatizadas, tinham dificuldade em se reintegrar às suas comunidades.
O estigma de terem sido associadas ao LRA, combinado com as atrocidades que foram forçadas a cometer, complicava ainda mais seu retorno à vida normal. Além disso, muitas dessas crianças haviam passado anos fora de suas casas e perdido grande parte de sua infância, o que tornava difícil retomar a educação ou encontrar um caminho de volta à sociedade. O governo de Uganda e várias organizações internacionais de direitos humanos tentaram responder a essa crise de várias maneiras. A partir dos anos 2000, o governo de Museveni intensificou suas operações militares contra o LRA, com o apoio dos Estados Unidos e de outras nações ocidentais. Além disso, campanhas de conscientização e programas de desmobilização foram implementados para ajudar as crianças que conseguiram escapar do LRA. Essas iniciativas incluíram terapia psicológica, programas de reintegração comunitária e educação para os jovens resgatados. No entanto, os desafios foram imensos. A guerra havia destruído a infraestrutura e as economias locais no norte de Uganda, e as cicatrizes psicológicas e sociais do conflito eram profundas. Além disso, o LRA não operava apenas em Uganda, mas também em países vizinhos, complicando os esforços para capturar Kony e seus principais comandantes. Embora o LRA tenha sido enfraquecido ao longo dos anos, com muitos de seus membros se rendendo ou sendo mortos, Kony conseguiu escapar repetidamente de ser capturado, em parte devido à vasta extensão da selva africana e à falta de recursos para operações militares prolongadas. A história das crianças soldados de Uganda é, em última análise, uma história de perda e sobrevivência. Milhares de jovens tiveram suas infâncias roubadas e foram forçados a cometer atos de violência sob ameaça de morte. Para muitos, o retorno à vida normal foi uma batalha árdua, cheia de obstáculos psicológicos e sociais. A comunidade internacional, apesar de seus esforços, foi frequentemente criticada por não fazer o suficiente para deter o LRA ou ajudar as vítimas do conflito. No entanto, também há histórias de esperança e resiliência. Muitas das crianças que escaparam ou foram resgatadas conseguiram reconstruir suas vidas, com o apoio de suas comunidades e de organizações humanitárias. Programas de reintegração e apoio psicológico ajudaram muitos a superar o trauma e a encontrar um novo sentido de propósito. As histórias dessas crianças, agora adultos, são testemunhos do espírito humano e de sua capacidade de resistir e superar mesmo as circunstâncias mais desesperadoras. A campanha global para capturar Joseph Kony, que ganhou destaque com o documentário viral Kony 2012, trouxe uma nova atenção ao conflito e à questão das crianças soldados. Embora o documentário tenha sido criticado por simplificar demais a situação, ele conseguiu mobilizar milhões de pessoas em todo o mundo e pressionar os governos a tomarem medidas mais decisivas contra o LRA. A pressão internacional aumentou, e o LRA foi enfraquecido significativamente, embora Kony tenha continuado a evitar a captura. Apesar do progresso, o legado do LRA e das crianças soldados continua a assombrar a região. Muitos dos antigos combatentes ainda lutam para se reintegrar, e o norte de Uganda, embora em paz, ainda enfrenta desafios significativos em termos de desenvolvimento e reconciliação. O trauma do conflito é transmitido através das gerações, e o processo de cura é lento e doloroso. O MK-Ultra foi oficialmente iniciado em 1953, sob a direção do então chefe da CIA, Allen Dulles. O programa foi motivado por temores da Guerra Fria, durante um período em que as potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, estavam profundamente preocupadas com o crescimento do comunismo e com a possibilidade de que os soviéticos e chineses estivessem desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral. Havia suspeitas de que os inimigos do Ocidente estavam usando drogas e métodos de controle mental para manipular prisioneiros de guerra e espiões, o que levou a CIA a buscar métodos semelhantes para se defender e até mesmo para utilizá-los em operações de contra-inteligência. Sob o pretexto da segurança nacional, a CIA desenvolveu o MK-Ultra como uma ampla iniciativa de pesquisa para explorar maneiras de influenciar e controlar a mente humana. Os experimentos realizados sob este projeto foram conduzidos em uma variedade de locais, incluindo universidades, hospitais, prisões e instituições psiquiátricas, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento dos indivíduos envolvidos. O programa envolveu uma rede de médicos, psiquiatras e outros profissionais que realizaram testes em milhares de pessoas, muitas vezes com resultados devastadores.
Um dos aspectos mais notórios do MK-Ultra foi o uso de LSD, dietilamida do ácido lisérgico. A CIA acreditava que o LSD poderia ser usado para desestabilizar indivíduos e potencialmente reprogramar suas mentes. O uso de LSD foi promovido como uma forma de explorar os limites da mente humana e investigar como as drogas poderiam ser utilizadas como armas de guerra psicológica. Pessoas comuns, pacientes psiquiátricos, prisioneiros e até mesmo funcionários da CIA foram submetidos a testes com LSD sem serem informados sobre os efeitos que a droga poderia ter sobre eles. Os efeitos do LSD nos indivíduos variavam amplamente, mas frequentemente incluíam alucinações intensas, paranoia, crises de ansiedade e até mesmo surtos psicóticos. Muitas das pessoas que foram submetidas a esses experimentos sofreram danos psicológicos a longo prazo, e algumas nunca se recuperaram completamente dos efeitos do que haviam experimentado. Um dos casos mais famosos envolvendo o uso de LSD no MK-Ultra foi o de Frank Olson, um cientista que trabalhava para a CIA. Olson foi secretamente dosado com LSD por seus superiores em 1953. Pouco tempo depois, começou a exibir sinais de grave instabilidade mental. Ele morreu após cair da janela de um hotel em Nova York, em circunstâncias que até hoje são objeto de controvérsia e suspeita. Além do LSD, o MK-Ultra também explorou outras técnicas de controle mental, como privação sensorial, hipnose, isolamento, tortura física e psicológica, e o uso de drogas como barbitúricos, anfetaminas e mescalina. A ideia era descobrir como essas técnicas poderiam ser usadas para quebrar a vontade de um indivíduo, manipular suas memórias e, em última análise, controlar seu comportamento. A CIA estava particularmente interessada em encontrar maneiras de induzir a amnésia em espiões ou prisioneiros, de modo que pudessem ser programados para realizar missões sem consciência de suas verdadeiras ações. Os métodos usados no MK-Ultra foram muitas vezes desumanos e brutais. Em algumas ocasiões, as vítimas foram sujeitas a sessões de eletrochoque em intensidades tão altas que suas mentes foram efetivamente apagadas, deixando-as em estados vegetativos ou profundamente traumatizadas. Pacientes em instituições psiquiátricas eram particularmente vulneráveis a esses experimentos, pois muitos deles já estavam em estado mental frágil e não tinham a capacidade de consentir ou resistir aos tratamentos que lhes eram impostos. Um exemplo infame do uso de técnicas brutais no MK-Ultra foi o trabalho do Dr. Evan Cameron, um psiquiatra que dirigia o Instituto Allen Memorial em Montreal, Canadá. Cameron acreditava que podia reprogramar pacientes usando uma combinação de privação sensorial, drogas psicoativas e terapia de eletrochoque em doses massivas. Ele submetia seus pacientes a sessões repetidas de eletrochoque e tocava gravações de mensagens repetitivas enquanto eles estavam em estados de indução medicamentosa. Muitos dos pacientes de Cameron saíram dos seus tratamentos profundamente danificados, incapazes de recordar quem eram ou de levar uma vida normal. O MK-Ultra também incluiu experiências com o uso de drogas para fins de interrogatório. A CIA estava interessada em desenvolver um soro da verdade que pudesse ser usado para extrair informações de espiões e prisioneiros de guerra. Para esse fim, experimentos foram conduzidos com uma variedade de substâncias, incluindo a mescalina, a escopolamina e outros compostos químicos. No entanto, nenhum desses esforços resultou em um método confiável para obter informações, e muitos dos experimentos acabaram sendo considerados falhos. Os efeitos devastadores do MK-Ultra não foram conhecidos pelo público até a década de 1970, quando uma série de investigações do Congresso dos Estados Unidos, lideradas pelo Comitê Chart, trouxe à tona os detalhes perturbadores do programa. Durante essas investigações, foi revelado que a CIA havia destruído grande parte dos documentos relacionados ao MK-Ultra em 1973, pouco antes do programa ser oficialmente encerrado, o que dificultou ainda mais a compreensão completa do escopo e das consequências dos experimentos. As revelações sobre o MK-Ultra causaram um escândalo público e levaram a um escrutínio intensificado das operações da CIA. O programa foi amplamente condenado por suas violações éticas e legais, e o governo dos Estados Unidos foi forçado a lidar com as repercussões das ações da CIA. Alguns dos sobreviventes dos experimentos MK-Ultra, bem como as famílias das vítimas, buscaram compensação e justiça, mas muitos dos processos judiciais enfrentaram dificuldades devido à falta de documentação e à complexidade de provar os danos causados. O legado do MK-Ultra é sombrio e perturbador.
Ele revelou o quão longe uma agência governamental estava disposta a ir em nome da segurança nacional, mesmo que isso significasse sacrificar os direitos e a dignidade de seus próprios cidadãos. O programa MK-Ultra é frequentemente citado como um exemplo das práticas mais obscuras da Guerra Fria, onde o medo e a paranoia levaram a violações flagrantes dos direitos humanos. Além disso, o MK-Ultra alimentou inúmeras teorias da conspiração sobre o controle mental, a manipulação governamental e o uso de drogas em operações secretas. A natureza secreta do programa, combinada com a destruição de muitos dos registros, deixou espaço para especulações sobre o que mais poderia ter sido feito sob os auspícios do MK-Ultra. Algumas dessas teorias sugerem que os experimentos continuaram em segredo, mesmo após o fim oficial do programa, ou que a CIA poderia ter usado as técnicas desenvolvidas no MK-Ultra em operações posteriores. Embora o MK-Ultra tenha sido oficialmente encerrado em 1973, as questões que ele levantou sobre a ética da pesquisa em seres humanos, o poder das agências governamentais e o uso de drogas para fins de controle mental permanecem relevantes até hoje. O programa também serviu como um alerta sobre os perigos de permitir que organizações poderosas operem sem supervisão adequada e transparência. A Revolução Cultural Chinesa, que ocorreu entre 1966 e 1976, foi um período tumultuado e violento na história da China, marcado por uma campanha massiva de reeducação conduzida pelo líder do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung. A Revolução Cultural foi oficialmente lançada por Mao como uma forma de reafirmar sua autoridade após os fracassos econômicos do Grande Salto Adiante e como um esforço para erradicar elementos burgueses e revisionistas dentro do partido e da sociedade chinesa. A ideia de reeducação durante a Revolução Cultural estava enraizada na crença de que certos grupos da população chinesa, especialmente intelectuais, acadêmicos, artistas e pessoas que eram percebidas como contra-revolucionárias, precisavam ser purificadas ideologicamente. Mao acreditava que esses grupos haviam sido corrompidos por ideologias burguesas e precisavam ser trazidos de volta ao caminho correto do comunismo maoísta. A campanha de reeducação foi conduzida de várias maneiras, incluindo o envio forçado de milhões de jovens, conhecidos como guardas vermelhos, para o campo, onde deveriam aprender com os camponeses e se reeducar através do trabalho físico. Além disso, muitos intelectuais e profissionais foram denunciados, perseguidos, humilhados publicamente, presos e, em alguns casos, até mesmo executados. Os guardas vermelhos eram compostos principalmente por estudantes e jovens leais a Mao, que foram encorajados a se levantarem contra a velha ordem e a destruir os quatro velhos ou velhas ideias, velhas culturas, velhos costumes e velhos hábitos. Esses jovens, inflamados pela retórica revolucionária, embarcaram em uma campanha de violência e destruição que devastou o país. Eles invadiram casas, destruíram artefatos culturais, queimaram livros, saquearam templos e agrediram pessoas consideradas inimigas da revolução. A violência dos guardas vermelhos não poupou ninguém. Professores, intelectuais, artistas e até altos funcionários do Partido Comunista foram alvo de perseguições. Milhares de pessoas foram forçadas a confessar crimes contra o partido e a se submeter a sessões de crítica pública, onde eram humilhadas e agredidas por multidões enfurecidas. Muitas dessas vítimas foram enviadas para campos de reeducação, onde foram forçadas a realizar trabalhos forçados em condições desumanas. Os campos de reeducação eram, na prática, campos de trabalhos forçados onde as condições de vida eram extremamente duras. Os reeducandos, que incluíam intelectuais, ex-funcionários do governo, professores e qualquer pessoa que fosse considerada uma ameaça para o partido, eram obrigados a trabalhar longas horas em trabalhos árduos, como agricultura, construção e mineração. As condições nos campos eram precárias, com pouca comida, cuidados médicos inadequados e péssimas condições de higiene. Muitos reeducandos morreram devido à exaustão, fome e doenças. Além do trabalho físico, os reeducandos eram submetidos a sessões de doutrinação ideológica intensiva. Eram forçados a estudar o Livro Vermelho, uma coletânea de citações de Mao, e a participar de sessões de autocrítica, onde deveriam confessar seus erros ideológicos e prometer lealdade absoluta ao partido. Qualquer resistência ou hesitação era tratada com severidade, resultando em punições adicionais, tortura ou até mesmo execuções sumárias. A campanha de reeducação não se limitou aos campos de trabalho.
Em todo o país, o Partido Comunista implementou medidas para suprimir a cultura tradicional chinesa e impor a ideologia maoísta. Isso incluiu a repressão da religião, a destruição de templos, a proibição de práticas culturais antigas e a censura de qualquer forma de expressão artística que não estivesse alinhada com os princípios revolucionários. A cultura tradicional chinesa, que havia florescido por milhares de anos, foi praticamente obliterada durante a Revolução Cultural. Muitos dos reeducandos que sobreviveram à Revolução Cultural relataram experiências de extremo sofrimento e trauma. O processo de reeducação não apenas destruiu suas carreiras e suas vidas pessoais, mas também teve um impacto duradouro em suas mentes e espíritos. Muitos foram forçados a se afastar de suas famílias, perderam suas casas e viveram na pobreza por anos. O medo constante de perseguição e o trauma psicológico causado pela brutalidade das punições deixaram cicatrizes profundas que permaneceram por toda a vida. O impacto da Revolução Cultural sobre a educação e a intelectualidade na China foi devastador. Durante os 10 anos de tumulto, as universidades foram fechadas, a educação formal foi interrompida e uma geração inteira de jovens chineses foi privada de acesso ao conhecimento. Isso resultou em uma lacuna educacional significativa que afetou o desenvolvimento intelectual e econômico da China por décadas. Muitos dos melhores e mais brilhantes intelectuais da China foram mortos, exilados ou forçados ao silêncio, privando o país de uma geração de pensadores e líderes culturais. A Revolução Cultural também teve profundas consequências políticas e sociais. O país foi lançado em um estado de caos, onde a desconfiança e a paranoia eram generalizadas. As famílias foram divididas, os amigos se tornaram inimigos e a violência tornou-se uma constante na vida cotidiana. A autoridade de Mao Tse-tung foi reforçada, mas o custo humano e cultural foi imenso. Quando Mao morreu em 1976, a Revolução Cultural foi finalmente encerrada, mas o país ficou profundamente traumatizado pelo que havia ocorrido. Após a morte de Mao, o Partido Comunista Chinês, sob a liderança de Deng Xiaoping, condenou oficialmente a Revolução Cultural como um erro catastrófico. As vítimas dos campos de reeducação e outros sobreviventes da Revolução Cultural começaram a ser reabilitados, mas o processo foi longo e doloroso. Muitos daqueles que sofreram durante a Revolução nunca receberam justiça ou compensação adequada, e as memórias desse período sombrio ainda assombram a China moderna. O legado da Revolução Cultural e dos reeducandos é um tema sensível na China contemporânea. O governo chinês, embora tenha reconhecido os erros do passado, ainda mantém um controle rígido sobre a narrativa oficial do que ocorreu durante esses anos. Discussões públicas sobre a Revolução Cultural são frequentemente censuradas, e os sobreviventes continuam a viver com o trauma e a dor do que passaram. A experiência dos reeducandos serve como um poderoso lembrete dos perigos do autoritarismo e da manipulação ideológica, e das terríveis consequências que podem resultar de políticas que desumanizam e oprimem segmentos inteiros da sociedade. Hoje, a Revolução Cultural é estudada em todo o mundo como um dos períodos mais extremos de radicalismo político do século XX. Os reeducandos, que sofreram tanto durante esse período, são lembrados como vítimas de um regime que sacrificou sua própria população em nome de uma ideologia distorcida. Suas histórias continuam a ser contadas, não apenas como um aviso do que pode acontecer quando o poder é deixado sem controle, mas também como um testemunho da resiliência do espírito humano diante de adversidades inimagináveis.